Amados, queridos irmãos e amigos, mais uma vez nós sentamos aqui para tratarmos aí desse assunto maravilhoso que temos falado sobre a responsabilidade, sobre os deveres deste marido temente ao Deus vivo e que se diz servo do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós já falamos aqui dos deveres conjugais deste marido, já falamos sobre também o dever resolucional deste marido, que está enquadrado dentro dos deveres sociais. E quero falar com você hoje de outro dever do marido, porque se é líder, como Deus o colocou, ele deve cumprir com todos esses deveres. Pois é, além dos deveres conjugais, além do dever resolucional, nós temos o dever do marido crente, que é o dever de ser líder cultural. Talvez você nem saiba disso, né, querido? Sempre foi, querido, e é sempre, e sempre será um problema quando o marido não é o líder cultural em sua casa, tanto no sentido secular como religioso. Um marido com menos cultura tende a se diminuir diante de sua esposa ou a tomar uma atitude aí inamistosa para com ela. A esposa mais culta tende também a desprezar inconscientemente o marido e considerá-lo aí, quem sabe, o ignorante, mal educado, grosseiro e daí por diante. E quase sempre, quando mulheres se casam com homens aí de menos cultura, acabam enterrando também os seus talentos. Ficam frustradas, sabe por quê? Porque gostariam de fazer alguma coisa, mas encontram barreiras, e barreiras por todos os lados. Ouvi de uma missionária de grande cultura, tanto secular como religiosa, que se casou com homens sem nenhum preparo e sem muito futuro. E por causa disso, perdeu aí a sua posição. Foi morar num sítio com a família do rapaz. Teve que começar a trabalhar para sustentar a casa. Amados, queridos, é difícil para um marido de pouco conhecimento liderar aí uma mulher com muito mais conhecimento do que ele. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil. É difícil para uma mulher com bom conhecimento também ser liderada por um homem indouto. Por isso, o marido crente deve ser um eterno estudante, mesmo que não possa frequentar uma escola. Ele nunca deve envergonhar sua esposa e seus filhos. Deve ser um homem de muita leitura, um homem bem informado do que se passa no mundo, um profundo estudante da Bíblia Sagrada, que vai dar a ele uma linguagem erudita, mesmo que não frequente boas escolas, não tenha diplomas, deve ser um homem culto e sábio. Agora, o problema no Brasil é que a maioria, quando se converte, muitas vezes vem do catolicismo romano, nasceu e cresceu na ignorância, quase todos, depois de adultos, não tem interesse aí pela boa leitura, nem mesmo para frequentar escola. No entanto, isso não irá tirar a responsabilidade da liderança cultural que está sobre ele, dentro do seu lar. No momento em que o marido crente se conscientizar dos seus deveres, no caso deve então começar a buscar ao Deus Todo-Poderoso para poder assumir a sua posição dada por Deus de líder cultural dentro da sua casa.
Eu não estou querendo dizer com isso que uma mulher não possa ser mais culta do que o seu marido e ser feliz com ele e ele com ela. Não é isso que eu estou dizendo. Eles podem sim ser felizes. Eu estou dizendo que não é fácil. Se a esposa está conscientizada da sua posição de ajudadora, idônea e de submissão ao marido, pode haver felicidade, com muitas lutas, mas pode. Como está o seu caso? Você tem sido líder cultural em seu lar? Porque você só pode, sim, ser um líder se você cumprir com seus deveres. Você tem sido líder cultural em seu lar? Ou é considerado por sua esposa, filhos, parentes e vizinhos como uma pessoa ignorante? O que você tem feito para assumir, querido, a sua posição de líder cultural em seu lar? Maridos há que são excelentes em alguns pontos ou aspectos de sua liderança no lar, mas péssimos em outros. Davi, por exemplo, o grande rei Davi, foi o maior líder que o povo de Israel teve em toda a sua história. Mas foi um péssimo marido e pai. Um péssimo marido e pai. Não é isso que Deus quer de nós, os maridos. Os maridos crentes precisam ser líderes em tudo e bons. E bons. E além desta área de liderança, o marido crente também, ele é líder educacional. Há no mundo uma ideia corrente de que a educação dos filhos é trabalho exclusivamente de quem? Das esposas. E eu não vou tirar isso não, é sim um trabalho das esposas, mas não como líderes, e sim como ajudadoras dos seus maridos. Deus não deu os filhos somente para as mães, não, deu também para os pais. E não foi em vão que Deus deu a mãe e pai aos filhos. Com o mundo corrompido pelo pecado, querido, como está, muito mais hoje, depois de milhares de anos, e com o sistema trabalhista mundano totalmente fora dos padrões de Deus, tornou-se difícil, quase impossível mesmo o marido assumir a sua posição aí de líder educacional no lar. E neste aspecto, os maridos precisam passar por um longo processo educacional bíblico, para poder ficar livre do esquema trabalhista do mundo sem Cristo e controlado aí pelo diabo. Os maridos, de modo geral, trabalham tanto que não têm tempo para liderar na educação dos seus filhos. Não tem tempo. No outro estudo nós vamos ver sobre isso. Eu abordei nesse estudo mais detalhamento aí este assunto, porque esse sistema que está aí é escravizador, impede sim o marido crente de ser não somente o líder educacional de seu lar, mas também de dar tempo para si mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, para Deus, para a igreja, para o estudo, para a boa leitura, enfim, para os outros bons aspectos da vida. Ele não tem tempo. E há vários impedimentos, querido, para o marido crente assumir a sua posição de líder educacional no seu lar. Primeiro, é o que nós acabamos de falar, trabalho excessivo. E a Bíblia diz por quê? Não adianta você levantar de madrugada, acordar cedo, e aí dormir tarde, comer o pão que tão penosamente você está granjeando. A Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto eles dormem. Quer dizer, errais por não conhecer as Escrituras. Outro impedimento é a falta de capacidade para liderar. Casou-se sem ter competência nenhuma para o casamento. Outro impedimento é insubmissão de sua esposa. E às vezes é insubmissa por você não cumprir exatamente todo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida como responsabilidade. Em quarto lugar, quem sabe abuso de liderança que estraga mais do que beneficia. Vamos falar muito sobre isso.
E em quinto lugar, aquilo que impede o marido de assumir tal responsabilidade educacional é a frouxidão na liderança. O marido crente deve procurar desenvolver-se até poder ficar aí, até poder liderar bem. Liderar bem. Agora, como vai a sua liderança educacional? Como fiz a pergunta anterior. Como vai a sua liderança educacional? Você tem liderado na educação dos seus filhos? Tem acompanhado eles? Ou tem largado tudo sobre as costas de sua esposa? Como se ela fosse responsável direta para cumprir tal dever? Você tem separado tempo regular e especial para tratar aí com seus filhos, querida? Quando foi a última vez? Vê se você lembra. Quando foi a última vez que você tirou um bom tempo para passar com seu filho? Ou com sua filha? Está lembrado? Talvez fazendo essa pergunta você venha se assustar. Mas você é líder, querido. Deus te chamou e colocou você como líder. Essa liderança é de sua, é de minha responsabilidade. Mas é uma liderança que envolve todas estas áreas. É uma liderança em toda a área conjugal, sexual, enfim, uma liderança em toda a área social, como nós já falamos aqui, resolucional, educacional. Mas será que estamos cumprindo este papel que Deus colocou sobre nossa responsabilidade? Vou deixar isso com você por enquanto, para você refletir bem. E que Deus possa ir colocando, cravando isso no meu, no seu, nos nossos corações, para podermos entender o que significa governar bem o nosso lar. E por que Deus disse da esposa submissa? Por que Deus disse isso? Porque queremos uma esposa submissa. Não é verdade? A Bíblia diz, pastor, e tal. E o nosso dever, estamos assumindo? Temos que conhecer e refletir e temos que nos dobrar sobre as verdades de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus possa nos ajudar, porque temos que buscar em Deus a condição e a capacidade para cumprir com todos os nossos deveres. Até o nosso próximo encontro. Se até lá Jesus não voltar. Fiquem com Deus.